Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história dentro da ciência no Brasil. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, porque isso vai mostrar o quanto nós não estamos preparados mesmo para ter uma ciência de qualidade dentro do Brasil. E eu quero que vocês entendam também que essa declaração é extremamente pessoal e eu não tenho medo de expor essa situação porque ela é verídica, eu tenho como comprovar isso dentro com papéis, etc, 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 tá? Com documentação. Então eu vou começar do começo, tá bom? Desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu nasci cientista, eu sempre fui muito curiosa, mas entre os 9 e 13 anos, né, eu sempre fui muito curiosa. Eu acabei tendo uma grande paixão, que era a biblioteca, onde eu conheci, que por muitos é extremamente conhecido, pelo menos quem é da área da ciência, que é esse autor aqui, ó, é o Carl Sagan. Tem um vídeo lindo, gente, chamado Pálido Ponto Azul, eu posso colocar no encarte para vocês assistirem. Ele é um dos maiores difusores da ciência para pessoas leigas, tá? Não foi esse o primeiro livro dele, né? Inclusive o primeiro livro dele eu não tenho. Eu tinha um disco de vinil, né, do Cosmos, que foi a primeira série que foi divulgada numa TV aberta, né? Só que a minha irmã, ela fez o favor de quebrar esse vinil e colocar na parede o papel e tudo, então ela sempre foi uma grande paixão. O Carl Sagan me trouxe paz durante toda a minha adolescência, eu sempre estudei muito, e foi através dele e inspirada nele que aos 13 anos eu fiz a minha primeira luneta. Existe uma outra pessoa que foi extremamente inspirada pelo Carl Sagan, que é o Neil deGrasse Tyson. Ele foi aluno do Carl Sagan e ele fez um remake do Cosmos, né, que era aquela série que eu falei pra vocês já, né? Ele é extremamente inteligente, ele é astrofísico, mas particularmente minha grande paixão é o Carl Sagan. Queria muito, inclusive, ter o livro do Cosmos, mas eu não tenho, nem o LP que minha irmã fez o favor de perder. E eu comprei o LP, gente, tipo assim, $1 num brechó lá no Rio Grande do Sul. Indo um pouquinho mais pra frente, mas só pra mostrar pra vocês o meu real interesse na parte da ciência, eu tinha toda uma vida programada, toda. Eu sabia que eu queria ser cientista desde a primeira vez que eu vi a Lua no microscópio feito por mim mesma. Eu tinha 13 anos e eu vi as crateras lunares, e aquilo me tomou num êxtase que eu comecei a chorar, porque ele era muito lindo. Eu não acreditava que aquilo estava tão próximo a mim, que aquilo sempre esteve ali daquela forma, e eu não conseguia ver sobre outra perspectiva além daquela. Eu tinha tudo programado, até que quando eu estava com 17 anos, eu fui eu fui fazer cursinho fora da minha cidade, e na primeira semana em que eu estava fazendo cursinho no Colégio Objetivo em Santos, eu sofri um assalto. Esse assalto mudou a minha vida para sempre, para sempre. Depois de uma semana desse assalto, eu lembro que eu comecei a sentir dores na nuca. Eu ia a lugares em que, quando tinha muita aglomeração de gente, eu sentia uma sensação de desmaio muito forte, meu coração palpitava muito, e eu não sabia mais o que fazer. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, e eu sempre fui uma pessoa altruísta. Eu sempre achava que uma pessoa que tinha dificuldades, ela merecia algo bom. Naquele momento, algo em mim mudou porque eu acho que é uma questão de momento, acho que é uma questão de raiva mesmo. A gente sente raiva, né?
daquela pessoa que te coloca numa situação muito horrível, assim, te coloca numa situação em que você se perde, que tudo aquilo que você pensava que você deveria fazer de bom para que você ajude uma pessoa, que aquilo realmente pode mudar, né? Hoje eu já penso de uma outra forma, mas eu acho que aquilo mexeu tanto comigo que foi um choque muito grande para mim. E eu desenvolvi síndrome do pânico, depressão e síndrome do pânico. Algumas semanas se passaram e eu não conseguia ir ao cursinho. Eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei de estudar, eu sempre estudei muito. Isso sempre significou uma coisa muito importante pra mim. Tanto que agora na quarentena não tá mudando muito, na minha verdade, a minha rotina, porque eu tô sempre estudando, eu sempre gostei muito de estudar, né? O meu maior sonho era fazer a minha faculdade, o meu mestrado e hoje já ser doutora. Esse era o meu maior sonho. Eu fiz a minha faculdade, fui fazer a minha faculdade antes de 2009, passei na pré-seleção, passei na UEPG em Química. Mas o fato de trabalhar com biologia, genética, análises, e sempre me chamou muita atenção. Eu lembro que eu entrei numa crise de depressão muito forte. E a síndrome do pânico, ela traz, agravada a tudo isso, agorafobia. A agorafobia, ela é um medo não racional de você ter medo de sair de casa e morrer. Tudo isso foi em decorrência do assalto que eu sofri. Naquela época a gente não sabia o que isso significava. Então eu passei dos 17 até os 24 anos sem ter um diagnóstico, em cama. Minha família não sabia mais o que fazer comigo, ninguém mais sabia o que fazer comigo. Eu sempre fui uma das melhores alunas da minha sala, eu sempre fui muito dedicada, mas em química eu perdi aquele ano. Eu perdi aquele ano porque eu não conseguia sair da minha cama. Eu perdi aquele ano porque eu só chorava. E eu tive a oportunidade de fazer biologia. Eu achei que todas as minhas... Tava tudo salvo. Ao mesmo tempo, eu continuava me entregando muito à ciência. Eu gostava de saber. A minha mãe sempre foi muito sedenta. Eu lembro que desde pequena minha mãe tinha uma bibliotequinha. E quando eu acabei aquela bibliotequinha, eu implorava para que minha mãe me desse livros. Só que a minha família, eu não os culpo também, né? Mas eles não viam livros como se fosse uma coisa muito importante, porque a gente tinha prioridades básicas, né? Mais importante, a gente era pobre. Então, assim, livros não traziam comida ao prato, não traziam vestuário. Então, assim, pra eu ganhar livro era só de Natal e de aniversário, se eu pedisse muito. Tanto que tem um livro que eu gosto muito, que é o DNA do descobridor do DNA, né? O Watson e o Crick. E é um livro, assim, que pra mim significa muito, que eu ganhei ele de Natal, eu achei o máximo. Ai, meu Deus do céu, tipo, foi muito legal. Mas não tinha mais... Eu não era mais a mesma. Eu não sentia que eu era mais a mesma. Mas eu resolvi enfrentar aquilo tudo. E eu consegui me formar. Eu sofri muito bullying dentro da faculdade, mas eu me formei. E uma das minhas amigas que morou comigo nessa época foi a Regina. Ela foi comigo em todos os momentos. Tinha épocas que eu não tinha força nem pra comer, que eu não tinha força, eu só ficava no meu quarto, que eu não conseguia nem ir pra faculdade, sair do quarto que era muito pertinho, e ela me levava e me esperava lá. Essa minha amiga, ela faleceu ano passado. E eu posso dizer que foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Depois que eu terminei a faculdade, com muito custo,
eu decidi que eu ia continuar no meu sonho. Lembrando que durante a faculdade eu tentei fazer várias iniciações científicas, mas como eu tinha muita vergonha de dizer para as pessoas que eu estava doente, os orientadores, eles não entendiam isso. Em nenhum momento ninguém me encaminhou para um psiquiatra ou para uma terapia. No meio de todas aquelas pessoas inteligentíssimas, ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada comigo que não fosse preguiça. Foi então que uma tia que se divorciou veio até minha casa e disse que ela estava passando por uma psicanalista. E que talvez aquele fosse o momento de eu passar por uma psicanalista, porque eu tinha engordado muito e eu mal me reconhecia. Eu ia aos mercados e a única vontade que eu tinha era de sair de lá correndo. Eu ia comer um lanche fora e a única vontade que eu tinha era de sair de lá correndo. No meio disso tudo, com todos esses problemas de saúde que não tinham sido diagnosticados ainda, eu ouvi uma pessoa me dizendo na rua: meu Deus, a Vanessa sempre foi tão linda. Ela era uma das mulheres mais bonitas de Registro, que é a minha cidade. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela engordou demais. Credo. Aquilo não me matou, mas fez eu ficar meses dentro de casa me fazendo a mesma pergunta: o que é que tinha acontecido comigo? Eu queria tentar. Todo mundo falou pra mim que eu tinha que tentar. Que eu não queria me dar por vencida daquela doença. Eu não queria tomar medicação. Eu não queria me dar por vencida daquela doença. Foi então que eu mandei um pedido pra Fiocruz de Curitiba. Eu havia trabalhado com o Dr. Carlos Menck no meu estágio de conclusão da faculdade. Eu havia pedido pra ele, pra eu ficar lá, pra ele me dar a oportunidade. O Dr. Carlos Menck era o presidente da Sociedade Brasileira de Genética. Uma pessoa inteligente, culta. Ele disse que não tinha espaço pra mim lá. Ele não disse: talvez você esteja doente, talvez você precise de ajuda. Ele só disse que não tinha espaço pra mim lá. Aquilo foi tipo uma apunhalada no meu peito, mas eu não caí. Não caí. Eu sabia que tinha outros institutos dos quais eu poderia tentar. E foi o que minha psicanalista disse. Eu fui falar na Fiocruz que, se não foi o pior orientador da minha vida, foi um dos piores. Pouco empático, ele chegava às 10 horas da manhã pra trabalhar. Eu ainda tava ruim. Eu fiquei 1 ano e 2 meses pra terminar. Eu tava quase terminando a minha tese. Eu poderia ter apresentado. Mas ele disse que ele não queria. Ele não queria que eu continuasse sendo meu orientador. Porque eu não tinha vocação. Porque eu não tinha vocação para ser cientista. Então, educadamente, e passando por todas aquelas crises de pânico, que o meu maior, a pessoa que mais pode me defender e dizer que isso é verdade, foi meu ex-namorado. Que o quanto que ele me deu força. E a minha família, que disse pra mim que eu era capaz. Ninguém disse pra mim: olha, aqui nós temos
um tratamento e depois você volta. Eles disseram pra mim que lá não tinha espaço pra mim. Que talvez eu devesse, já que eu tenho síndrome do pânico, depressão e todos esses problemas, que eu deveria fazer alguma coisa que fosse menos estressante, tipo pintar, tocar música. Isso a Fiocruz fica na Tec Par, em Curitiba. Eu amava o que eu fazia. Meu trabalho me edifica. Foi então que eu decidi das costas pra tudo. E fui pro Sírio-Libanês. A diferença é que no Sírio-Libanês eu não tinha bolsa de estudo. Então eu não me importei. Porque o meu maior sonho era ser uma cientista. Eu trabalhei 1 ano escrevendo um projeto sobre microbioma de pacientes neutropênicos pós-cirúrgicos. Quando a bolsa da FAPESP, a FAPESP me aprovou, eles me aprovaram como um bom aluno para receber essa bolsa. E eu tava muito feliz porque eu fiquei 1 ano inteiro trabalhando, fazendo meu projeto, trabalhando lá no Sírio, trabalhando de graça lá no Sírio, dando aula para os alunos do Bandeirantes para conseguir me manter em São Paulo, fazendo unha para conseguir vencer. Mas aí o meu orientador não tinha sido aprovado pela FAPESP. Então eu não receberia a bolsa. O Sírio-Libanês, sendo Sírio-Libanês, eu trabalhando do jeito que eu tava trabalhando, eu tinha 3 empregos pra me manter em São Paulo por um sonho. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu tive que largar tudo pelo sonho de ser cientista. Então, quando eu vejo as coisas que estão acontecendo hoje, eu vejo quantos de nós brasileiros, cientistas brasileiros, perderam oportunidades por preconceito, por um sistema que não está preparado. Quantos doutores e mestrandos vocês acham que existe lá dentro da USP que estão com depressão? Conheço vários, inclusive aqui da minha cidade, que já voltaram. E quanto que vocês acham que a gente ganha? Se você tem um sonho, você corre muito atrás, muito atrás. E eu fui convidada a sair. Eu queria dizer, meus queridos, que depois disso, eu fui gerente num hospital na Austrália, na área de manipulação de fármacos oncológicos. Eu trabalhei, quando eu voltei aqui pro Brasil, 16 horas por dia. Sábado e domingo eu também trabalhava. Então dizer que eu não sou capaz, que eu precisava tocar piano, que eu precisava, não desmerecendo quem toca piano e quem faz arte, mas eu não nasci pra isso. Eu nasci pra ser cientista. Mas é isso o que o nosso país faz conosco, e a gente engole. E hoje em dia, na minha época, a bolsa era de R$1.500, tá? Eu fiquei esperando 1 ano pra receber uma bolsa de R$1.500 que nunca saiu. Eu trabalhei de graça. Mas, não é mesmo? Jogadores de futebol ganham milhões.
E agora a gente precisa ficar dentro de casa. É por essa inversão insana de valores é que o nosso país está do jeito que está. É que o mundo está do jeito que está. Esse é o meu recado de hoje. Desculpem pelo desabafo. E acho que muita gente não sabia da minha história. Muitas pessoas que me conhecem não sabiam da minha história. Muitas pessoas que me conhecem não sabiam que foi por causa da síndrome do pânico e por causa da depressão. E porque eu venho desde então, desde 2004, fazendo tratamento. E que hoje eu posso me considerar uma pessoa curada. Curada. E que ninguém me deu a oportunidade para que eu talvez só precisasse de um tempo para mim. Eu sempre fui esculachada dos lugares, como se eu fosse a parte ruim da ciência. Obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus. E até mais. Porque hoje eu tô em paz. Hoje eu sei que não é culpa minha. Que não foi culpa minha ficar doente. Que não foi culpa minha as coisas que as pessoas disseram. E o quão cruel as pessoas foram. Porque afinal de contas, se elas fossem tão boas quanto elas acham que elas são, elas jamais teriam sido tão pouco humanas com as outras pessoas. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.